bem-vindos ao Pode Desconstruir. Hoje a gente está com uma convidada que já esteve aqui na outra temporada, mas hoje a gente vai falar de uma forma muito mais intencional. Hoje nós vamos falar sobre imagem pessoal. E nada melhor do que a Ingrid Rezende para falar sobre isso e trazer várias coisas muito interessantes para a gente poder desconstruir a nossa imagem, mas também sem esquecer do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento pessoal e falar também sobre carreira. Então, hoje a gente vai falar com Ingrid Rezende e seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite também, tá? Aline, muito obrigada, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui pela segunda vez, agora nessa nova temporada. Estou muito feliz pelo convite e é uma honra estar, contribuindo aqui com esse projeto seu maravilhoso. Obrigada. É muito bom. E vamos falar um pouquinho, de imagem pessoal aí. Sim. E eu já quero começar a te perguntar o seguinte: o que a imagem pessoal reflete na identidade das pessoas, no seu ponto de vista? Então, tudo. Por quê? Para explicar. A questão da imagem pessoal, muita gente acha que é somente a aparência. E não é somente a aparência, né? A imagem pessoal, ela tem a ver, ela é um conjunto de características. Então, todo, esse conjunto é que forma a percepção que as pessoas têm sobre nós. E por que a aparência, ela é tão importante, né? E as pessoas não olham muito para essa questão. É porque todos nós julgamos, né? Nós somos 80% visuais. Então, até o pãozinho que a gente compra na padaria é pela aparência. Começa por ele, né? Não tem jeito. Ninguém experimenta o pão. Vou ali, comer um pão. Vou ver se esse pão tá gostoso. Não faz isso. A gente vai muito pelo olhar ali. Então, quando a gente olha para alguém, em poucos segundos, a gente já faz um julgamento. Todos nós somos assim. E esse julgamento, ele não é racional. Esse julgamento, ele é emocional. Então, o que isso quer dizer? Quando eu olho para alguém e aquela pessoa, ela tá, por exemplo, muito mal vestida, descuidada, o meu julgamento não é essa pessoa está descuidada. Não, essa pessoa é descuidada. Por quê? O julgamento, ele é segundos mesmo. E nesse julgamento, 55% dele é na aparência, 38% nos gestos e tom de voz e apenas 7% do que a gente tem a dizer. Ou seja, 93% da nossa comunicação é não verbal. Então, por isso que eu tenho aquela frase lá que eu adoro, que é vista-se para ser ouvido. Porque você olha para alguém e você decide se você vai ouvir ou não. Nossa, perfeito. E a gente também fala muito sobre tendências, né? As pessoas, elas estão muito... Eu acho que talvez possa ter diminuído isso, porque as pessoas estão trazendo mais a questão do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, trazendo um pouquinho mais a sua identidade para fora, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está trazendo para fora. Mas as tendências ainda são um peso na vida das pessoas, né? Porque as pessoas estão querendo, mantendo, na verdade, semelhança com outras pessoas, né? Nas vestimentas e tal. Você acredita que isso ainda faz sentido, ter uma tendência ou tem uma tendência específica para cada tipo de pessoa dentro da sua essência ali, dentro da sua personalidade? Então, isso aí é mais uma questão de equilíbrio, né? Eu falo que moda sem autoconhecimento é futilidade. E quem segue tendência anula a essência. Porque a maioria das pessoas que acompanham muitas tendências e fica escravo disso é aquela pessoa que não se conhece. Por quê? Porque a gente tem a nossa essência, então a gente tem os nossos gostos pessoais, a gente tem tudo que foi moldado. Por exemplo, o que é estilo pessoal? Muitas pessoas não sabem o que é um estilo pessoal. Então, às vezes a pessoa chega até mim para me contratar, mas eu não tenho estilo, Ingrid. Não, você tem, você só ainda não conhece, você não descobriu qual é o seu estilo. Então, o estilo, ele é um conjunto de elementos que a gente usa repetidamente, de acordo com a maneira que a gente enxerga o mundo e de acordo com a nossa personalidade. Então, o estilo, ninguém é capaz de mudar o estilo. O estilo, ele é algo que está muito intrínseco ali dentro de você. E aí, o que a gente vai fazer? Eu, como consultora de imagem, o que eu faço com o cliente? Eu vou conduzir ele, vou fazer um teste para a gente descobrir qual estilo ele tem. E eu vou lapidar esse estilo de acordo com a intencionalidade dele, com os objetivos dele. Porque hoje a gente tem aí universal, a gente tem 7 estilos.
Então, dentro desses 7 estilos, a gente pode ter aí um predominante, que ele vai ter muito a ver com a nossa essência, e a gente tem 1 ou 2 subsequentes. Então, nós vamos transitar entre 2 ou 3 estilos. Então, ou seja, a pessoa ela vai descobrir isso, a gente vai lapidar tudo ali e vai trabalhar aquilo. Então, não existe, porque eu sei que as pessoas têm um medo muito grande. Às vezes, vou fazer uma consultoria, por exemplo, vai me impor alguma coisa que eu não gosto. Não, eu nunca fui por essa linha, porque eu não acredito nisso, até porque... Qual que é a base do meu trabalho, né? É a questão da pessoa, ela se conhecer, ela entender aquilo que ela gosta, ela favorecer, ela realçar a beleza dela natural, porque só dessa forma ela vai conseguir passar segurança. Então, não adianta eu colocar uma pessoa, olha, você vai vestir assim, assim, assado. Se ela não gostar, se aquilo ali não fizer parte da história dela, automaticamente ela vai passar insegurança, porque ela vai se sentir fantasiada. E fugindo de quem ela realmente é, né? Exatamente. Mas você não acredita que a maioria das pessoas, elas continuam ainda se vestindo de uma forma fantasiada? Com toda certeza. Porque nós somos instruídos muito a olhar para fora. Nós não fomos instruídos a olhar para a gente. Você pode ver que tudo é comunicação. A comunicação ela começa através das nossas roupas, né? Nossa roupa ela é um veículo que leva uma informação, que leva a nossa mensagem ao mundo. Então, é a nossa forma de contar a nossa história para o mundo. E por que a gente foi construído, né? A gente foi ali, né? No caso, para poder... não olhar para nós, porque a base, né, antigamente era o quê? Fazer um currículo, o papel aceita qualquer coisa, e aí somente no dia da entrevista, impecável, porque isso aí todo mundo já sabe mais ou menos, vou ir bem vestido no dia da entrevista e pronto. E só que nós somos educados para um mundo que não existe mais. Então, hoje, trabalhar, né, lapidar, desenvolver a nossa marca pessoal já não é uma questão de opção. Já é uma obrigatoriedade quem quer alcançar um sucesso dentro do mercado. Não existe mais. Por quê? Porque hoje a gente, né, tem essa questão de... Os contatos hoje, eles são muito mais, né, frequentes. A gente nunca teve um momento de tanta exposição da nossa imagem, né? Ou seja, mas eu não quero entrar nesse mundo. Essa questão de eu não quero tá isso assim, assado. Não, todos os dias a sua marca pessoal está sendo construída. Se é positiva ou negativa, é outra coisa. Está sendo vista de qualquer forma, de qualquer jeito. E você trabalha muito com o público masculino, né? Isso, trabalho. O público masculino, hoje a gente vê eles como pessoas que estão buscando mais essa autoestima, né? Esse autoconhecimento também, se valorizar mais, né? Ter mais autoridade também na sua comunicação. E como você acabou de dizer, a nossa primeira comunicação é o visual, né? Como que você consegue lidar ali e qual facilidade que você tem? Eles normalmente te procuram ou você... inicialmente tem que ir atrás desse público para trabalhar e conscientizar eles? Então, o público masculino foi o público onde eu vi que existe o quê? O nível de consciência ele é baixo. Por quê? Porque o homem ele não entende ainda o meu trabalho. Tá. Então, como o meu trabalho pode ajudar ele? Então, hoje, sim, vem muitos homens até mim, até por conta de podcasts também, né? Porque ele começa a entender, ele vê ali a história, o que eu vou trabalhar com ele. E eles vêm muito até mim. Por que eu decidi dar uma ênfase para o público masculino? O mercado, ele vende, né, cursos de consultoria muito rasos, muito rasos. Eles não aplicam técnicas mais profundas. E o meu método, ele é um método do interior para o exterior. Então, eu vou entender primeiro a história toda da pessoa. Por quê? Eu fiz muitos cursos de marcas mesmo. Então, por exemplo, como que a Coca-Cola se tornou a Coca-Cola? Nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente fala de marca pessoal, é a mesma coisa de uma grande marca. O que tem por trás de uma grande marca? Uma boa história e repetição. Porque a história, ela conecta. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, o público masculino, eu entendi o quê? O cara não me contrata porque ele não entende como eu posso ajudar ele. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a entender isso e falei, eu tenho um grande know-how com o público masculino, por quê?
Porque quando eu trabalhei no shopping, eu trabalhei em várias lojas masculinas, inclusive em alfaiataria. Então, eu entendo bastante de alfaiataria e comecei a estudar mais o comportamento do público masculino. Por quê? A consultoria para o homem ela é muito diferente da consultoria para a mulher. Então, a imagem masculina, como o universo masculino ele é muito mais limitado, né? Por exemplo, a mulher, a gente inventa várias coisas, Sim, né? É e tem saia, mais, é short, é macacão, é várias coisas, saia, tudo, né? O homem não. Então, o homem, o sucesso da imagem dele está nos pequenos detalhes. Então, às vezes, acontece muito empresários que me contratam, né? Em relação assim, ele já veste bem, mas ele quer entender, ele quer vestir com mais intencionalidade, ele quer ter aquela comunicação mais assertiva, até em uma reunião que ele faz. Então, quando ele entende isso, ele fala, meu Deus, eu tô me sentindo muito bem, agora eu me encontrei. Porque ele veste aquela roupa tá contando a história dele, e ele tem certeza que aquilo ali tá congruente com o que ele quer passar. E normalmente, quando você já começa a fazer essa consultoria aí, normalmente você tem que trocar realmente o guarda-roupa? Ou sempre tem alguma coisa ali, só não tá combinando, não tá alinhando com a personalidade da pessoa? Uma boa pergunta, porque isso aí é um equívoco, inclusive, né? Às vezes o cara me contrata e fala, nossa, eu vou ter que jogar meu armário todo fora. Isso é um equívoco, porque eu até falo com os meus clientes, falo, olha, eu sou uma consultora de imagem. Se eu não conseguir fazer as roupas que você tem no seu armário dar certo para você, você não precisa de me contratar. Vai com um amigo seu no shopping para poder comprar. Por quê? É claro que tem algumas pessoas, por exemplo, alguns homens me contratam, eles estão em processo de emagrecimento. Aí, né, o que eu falo com eles? Olha, se a gente ajustar para descer um número, dá certo. Por exemplo, você tem uma roupa, aí ela é 40, agora você tá vestindo 38, ok, dá para ajustar. Agora, do 40 pro 36 já não dá, porque você deforma, né? Você tira ali todo, né, a estrutura da peça. Então, às vezes acontece do cliente tirar muitas coisas do armário por conta disso, dessa transição. E é muito interessante essa transição de peso, porque às vezes eu tenho alguns clientes que eles têm resistência, sabia? Porque a pessoa, ela vira outra. Sim. E ela tem dificuldade, aí tem essa dificuldade na autoimagem. Porque ela não consegue se ver magra. E aí, ela continua usando as roupas largas. E eu tenho que falar com a pessoa. Às vezes, é super interessante isso. Eu falo, olha, você não veste mais 44. Você tem que vestir 40. Não dá. E aí, a pessoa fica, nossa, mas eu acho que não vai dar certo. Então, assim, é muito interessante isso, que para você ver como que o jeito que a gente se vê impacta muito em como o mundo olha pra gente, né? E até pensando sobre essa transição aí de peso, né, que você comentou, mas e quando a pessoa, e eu passei por esse processo recentemente, tá? E quando a pessoa sai de sei lá, de um estilo, né? Tinha uma autoimagem ali naquele momento, só que tá passando por um processo de transformação pessoal e quer mudar mesmo o seu estilo. Você acha que também é fácil fazer isso? Porque as pessoas, ela tá com aquele guarda-roupa que cabia nela, sei lá, uma forma mais infantilizada, porque era assim que eu acredito que eu passava essa imagem lá atrás. E hoje eu quis mudar. É fácil fazer isso? Porque eu tive uma certa dificuldade. No geral, assim, você acha que é fácil? Não é fácil, porque isso aí é nível de maturidade mesmo. Nós vamos amadurecendo com o tempo. Então, você vai vendo que, por exemplo, algo que funcionava antes já não está funcionando mais. Então, isso é um nível de maturidade mesmo. Então, não é fácil. Então, hoje eu falo com as pessoas, hoje eu não quero cliente. Tem cliente hoje que tem dinheiro para fazer uma mega transformação, mas eu não quero como cliente. Por quê? Não é a questão de você ter dinheiro, é mais você abrir a sua cabeça. Então, por exemplo, essa mudança, né? porque isso aqui às vezes está te deixando muito infantilizado. E o que as pessoas não entendem, Aline, é exatamente os códigos subliminares. Então, a gente já tem um julgamento inconsciente coletivo. Por exemplo,
Se você vê uma pessoa muito mal vestida e às vezes suja na rua, você vai achar, é um mendigo. Isso já é um julgamento inconsciente coletivo. Todo mundo sabe que aquilo ali é um mendigo de rua. Então, quando, por exemplo, um homem... Eu já tive algumas dificuldades com isso. O homem ser resistente para essa questão. E aí você vê que ele precisa amadurecer, que talvez ele ainda tá... Essa questão de aceitar o que é, por exemplo, o mundo dos negócios é o mundo dos negócios. Então, não adianta. Existem códigos. Por que o blazer é uma peça indispensável? Porque a ombreira ali reta passa confiança e credibilidade. Além de outras coisas que nós temos ali nas linhas retas. Linha reta é sempre, né, mais credibilidade, mais confiança. Então... não tem como, é difícil, porque isso é um código. Existem códigos na alfaiataria, no sob medida, que a pessoa olha, ela sabe se aquele terno ali foi feito sob medida. Então, tudo isso vai impactar em uma reunião. Aí a gente volta para a mesma questão. Vai assinar um contrato de 1 milhão com uma caneta Bic? Não vai assinar. Até não porque existe. Não passa nem autoridade ali naquele momento. Isso, não existe, porque, né, nada contra a caneta Bic, mas a caneta Bic é uma caneta que você vai usar em qualquer outro documento. Mas se for um contrato de 1 milhão, de 2, de 3, eu tenho clientes que fecham contratos milionários, não tem como, acaba que a pessoa vai ter ter que ter uma caneta ali melhor, porque tudo isso vai dizer sobre você, no quanto ela te confia. Por quê? Aí as pessoas falam, nossa, mas eu tenho que mentir. Não é sobre a mentira, é sobre também os resultados que você tem, a intencionalidade que tem no seu negócio, o quanto você acredita em você. Porque às vezes a pessoa não acredita nem nela mesma. Então você quer que o outro acredite? Né? Então, sim, não existe isso. A gente tem que colocar também, a gente tem que melhorar como pessoa, porque isso a gente tá... Qual que é a mensagem que a gente está emitindo? Eu estou crescendo com as minhas coisas, com os meus negócios. Isso são frutos dos meus resultados. Uma árvore é reconhecida pelos frutos, não adianta. Então, eu vejo que tem isso, né? A pessoa ela precisa amadurecer um pouco. Então, eu já tive pouquíssimas vezes, mas eu tive algumas vezes que eu peguei um cliente e eu falei, esse cliente, ele tem problema com a mãe. Com toda certeza, ele tem problema com a mãe, ele tem problema com o pai, ele ainda está buscando uma validação da mãe, e é por isso que ele está fazendo uma pirraça. Porque eu já peguei isso. Nossa, e assim, tá pagando uma consultoria, né? Ainda querendo conflitar ali contra você mesmo, né? Isso. Acontece. Exatamente. Outra coisa, por lidar com o público masculino, acho que isso daqui vai ser um pouquinho pesado, tá? Mas eu vou perguntar mesmo assim. Por lidar com o público masculino, mulher, a gente sofre algumas coisinhas, né? Isso no cotidiano mesmo, fora do nosso profissional, a gente já tem esse problema com alguns homens que ainda não são muito maduros, né? Você, por um acaso, já sofreu algum tipo de... nem sei muito como dizer isso, mas você já foi assediada, assim, no seu trabalho, com algum cliente seu? Já. Isso, graças a Deus, assim, acontece pouco, mas já aconteceu. E, assim, a pessoa perturbar mesmo, né? Aquela questão da pessoa ficar ali, insistindo. Porque uma coisa, eu não vejo isso como um ataque. Eu não vejo, assim, de uma forma, nossa, meu Deus. Não, às vezes o cara, né, solta alguma coisa ali, uma cantada, assim, sutilmente. Eu não vejo problema algum nisso. Ou eu vou falar não, vou cortar, pronto. Mas já aconteceu disso se estender. E a pessoa ficar ali insistindo, perturbando. Então, por exemplo, eu já tive que demitir um cliente. Isso aconteceu real, eu tive que demitir mesmo. E aí, assim, né, aconteceu também recentemente um cliente que não era meu perfil e o cliente insistindo e mandando várias mensagens. Então, assim, eu cheguei a uma conclusão, né, de acordo aí, né, com as minhas consultorias empresariais, que agora, quando o cliente vir me perturbar e ficar insistindo muito
nisso, eu vou pedir meu advogado maravilhoso, o Jean Túlio. Ele é advogado empresarial, criminalista, para poder fazer a análise de estilo dele. Antes de chegar até você, né? Isso, fazer uma análise ali completa dele, porque senão não tem como, né? A pessoa tem que ser penalizada de alguma forma, porque às vezes é isso, né? A pessoa ficar insistindo, ficar perturbando. Então você vê que às vezes ela contrata algo não querendo o serviço. Sim. A intenção dela é outra. Então o problema tá aí. A intenção dela não é fazer o trabalho. Então, assim, a última ocasião, assim, né, dessa chateação foi isso. Tanto que assim que eu cortei, né, a pessoa tinha até pagado, foi uma consultoria mais básica, e aí depois ela pediu para devolver o dinheiro, que ela não ia fazer. Então você vê que a pessoa não tá, a intenção dela não é fazer o trabalho, né? Então E você trabalha também mais com o público masculino, mas a gente também tá falando do público feminino aí também, né? Ou não? Sim, eu trabalho também com o público feminino, né? Algumas mulheres, elas me pedem para fazer a consultoria delas, até porque eu sempre atendi homens e mulheres, e também muitos homens me contratam e dão para a mulher de presente, aí eu faço a consultoria do casal. Mas, e outra coisa também, eu também dou até mentoria para outras consultoras de imagem. Então, assim, eu tô com o público, né, feminino também. Maravilha. Ingrid, me fala uma coisa. Por que você resolveu trabalhar dentro? Porque até um tempo atrás a gente acreditava que consultoria de imagem era só realmente mexer no guarda-roupa. Como e qual foi o ponto de partida que você entendeu que trabalhar a parte da personalidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento da pessoa fazia sentido entrar dentro da autoimagem? Ah, excelente pergunta também. Então, eu trabalho com o que eu trabalho por conta da minha história, né? A minha história, ela é bem baseada aí em muito desenvolvimento pessoal. Eu fui mãe aos 16 anos de idade. Então, com 17 anos de idade, eu comecei a estudar inteligência emocional, eu comecei a estudar física quântica, eu comecei a entender sobre a gestão das emoções ali, né, para mim conseguir aplicar mesmo no dia a dia, aplicar na minha filha, né, que hoje já tá uma mulher e graças a Deus tudo certo. Só que eu também reparei muito esses comportamentos trabalhando no shopping. Eu falo que a minha maior bagagem que eu tenho, né, o meu know-how todo foi de chão de loja. Porque eu atendi os clientes e ali eu ouvia muitas dores, eu ouvia muitos problemas. Vou dar um exemplo aqui. Pessoas que têm compulsão por compras, né? O que é caracterizado uma pessoa que ela está comprando compulsivamente? A característica dessa pessoa é que ela vai comprar, ela vai colocar tudo no armário, tudo com etiqueta, mas ela não vai usar. Ela não usa aquilo ali. Então, na verdade, quando ela compra, ela tem que ter uma sensação ali, né, que saciou ela de algo. Ou seja, né, todo excesso esconde uma falta. Ela tem que investigar onde que é. Então, ela não usa as roupas. É só para poder ter aquele prazer ali momentâneo. E, geralmente, a pessoa que tem isso, ela faltou uma certa identidade na infância. Aí, o que acontece? Por exemplo, o tratamento disso era a cliente andar com várias sacolas vazias pelo shopping. Então, assim, eu tive, né, em lojas que quando chegava uma cliente com um monte de sacola vazia, eu já sabia que ela estava em tratamento. Então, eu comecei a entender muito, estudar muito isso, né? Eu tinha muitos relacionamentos dentro do shopping, então a pessoa chegava, ela queria me contar a vida dela, ela geralmente... E eu sondava muito para saber o que eu iria vender. Por exemplo, qual que é a ocasião? É um jantar? Qual que é a sua intenção com esse jantar? Onde que é e tal? Então, eu ouvia muitas histórias. Eu tinha muitos clientes que confiavam em mim. E eu fui entendendo isso. O quanto o nosso comportamento, a nossa vida, tudo vai impactar na maneira como a gente veste. Por quê? Trabalhando no shopping também, eu via muitas pessoas que tinham muito dinheiro, mas se vestiam muito mal. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela é perdida dentro dela. Entende? Então, assim, outra coisa também que é muito interessante é a questão de que quando você se conhece, quando você consegue olhar para a sua história, quando você olha ali para as suas características, você entende suas habilidades, as suas competências, você sabe que você é uma pessoa valorosa aqui no mundo, que não tem ninguém igual a você, e nunca existiu e nem vai existir alguém igualzinho a você. O que acontece? Você que coloca o valor na roupa. Não é o contrário.
Então, o que a gente vê hoje são as pessoas completamente perdidas, né? Assim, o excesso, por exemplo, de procedimento. Porque o procedimento em si, ele não é ruim. A gente precisa fazer, vamos melhorar, né? Vamos arrumar alguma coisinha aqui. Podemos usar isso a nosso favor. Mas as pessoas estão usando isso para mudar o rosto. Aí eu não gosto da minha pessoa. Né? Então, uma coisa assim, você vê que é muito superficial. Então, quando você entende a sua história, você começa a trazer esse brilho para fora. Reflete muito. Sim. Então, você começa a dar valor à roupa que você tem. Então, assim, quantas vezes na minha vida eu tive com peças que eu comprei na feira por R$20, R$30, R$50. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, que grife que é essa? Ou seja, porque como eu tenho certeza de quem eu sou, como eu sei do meu valor, eu coloco aquilo ali, a pessoa, ela olha e é aquilo, né? Eu adoro aquela frase da Coco Chanel, né? Vista-se mal, notarão a roupa, né? Vista-se bem, notarão a mulher. Essa frase é maravilhosa, porque é exatamente isso. Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu compro roupa em qualquer lugar, se eu gostar. É claro que hoje em dia eu olho muito mais a qualidade, né? A gente tem que olhar para isso, porque não é ter muitas peças, é ter as peças certas que representam a nossa personalidade. Mas eu compro roupa em qualquer lugar. Se eu achar a roupa bonita, eu compro e não tem problema. Então, o jeito que eu coloco, de acordo com o meu comportamento, eu não vou estar insegura com aquilo ali, é isso que dá o valor à roupa. Só que hoje a maioria das pessoas, elas fazem o quê? Deixa eu comprar uma roupa de grife, porque isso vai associar que eu sou uma pessoa de valor. É completamente errado. Você falou sobre usar roupas assim, e falou sobre as roupas. Aí para o público tanto masculino quanto feminino. Tem peças-chaves, peças coringas que tanto homem quanto mulher pode usar? E aí, independente do seu processo consigo mesmo? Que assim, veste bem, independente se você se reconhece como pessoa ou ainda não. Tem sim. Tem peças que são assim, coringas mesmo. Que tanto o homem quanto a mulher tem que ter no armário. Por exemplo, camisa branca. Camisa branca é um item que não tem como. É um item que é obrigatório no armário. Tanto da mulher quanto do homem. E a camisa branca, a gente sabe, camisa branca não tem como você ter uma só. Então, o mínimo que você tem que ter de camisa branca são 3. Então, assim, ter uma camisa mais clássica, uma camisa, por exemplo, um pouco mais elaborada. Então, assim, vou dar um exemplo aqui meu. Eu tenho uma camisa minha branca sob medida. Ela é toda justinha, né? Ela tem meu monograma aqui também, né? As iniciais do meu nome. Ela fica toda certinha. Mas eu tenho uma outra camisa branca que ela já tem uma manga um pouco mais bufante. Então, ela é um pouco mais romântica. Mas é uma camisa maravilhosa, super clássica, mas ela traz mais romantismo. A outra já traz mais força, autoridade. Mas é camisa branca também. Aí eu tenho uma camisa branca que ela é oversize, então ela é mais larga, então, ou seja, para usar com jeans, sabe aquele dia que você fala assim, vou ali no shopping? Então, assim, são dessa forma, então, ou seja, tanto a mulher quanto o homem. Então, o homem, no caso, tem aí as camisas brancas, né? Geralmente, um cliente meu, ele tem uma camisa branca que é clássica, totalmente clássica ali, às vezes é sob medida, então também tem o monograma dele. Às vezes ele tem uma camisa maquinetada, que é aquela camisa que tem uma textura. Então, assim, ela traz uma, né? Ela é mais encorpada, ela traz ali mais uma estrutura. Então, é sempre assim, nessa linha. Eu vou ter 3 camisas, ou se eu posso ter pelo menos 2. Então, ou seja, é peça que você vai utilizar. Não tem como, igual o homem, né? Camisa de linho. Às vezes, né, eu falo, gente, você vai num churrasco, né? Um churrasco durante o dia, tá calor. O linho, né, ele traz muito conforto, porque como ele é um tecido de fibra natural, ele acaba sendo térmico, então ele ajusta ali de acordo com a temperatura. Então, ele te dá mais conforto. Então, os homens, às vezes, eles perguntam, mas eu quero ir mais arrumado, assim, num churrasco, né? Então, o cara não vai de blazer, não é isso. Aí eu falo, compra uma camisa de linho, porque às vezes é um churrasco, mas é um churrasco, por exemplo, em um lugar mais chique, né? Vou num churrasco numa fazenda de uma pessoa. Então, vá com uma camisa de linho, uma bermuda de sarja. Então, assim, o homem, por exemplo, ele tem que ter calça de sarja no armário. Por quê? A calça de sarja, ela é um item que ela, assim, ela é muito clássica, então ele pode ali usar tanto a sarja
para ficar mais esportivo quanto ficar mais formal. Ou seja, se ele coloca uma calça de sarja com uma camisa de botão e um sapato, ele fica um social, né? Um esporte fino ali. Agora, se ele coloca a calça de sarja, coloca um tênis casual e coloca, por exemplo, uma polo, né? Uma polo bem discreta ali, sem nenhum detalhe, ele fica um pouco mais esportivo. Então, é uma calça muito versátil. O homem tem que ter, porque ela é excelente, né? Ter as cores coringas. Azul marinho... Eu ia perguntar sobre isso, quais são? Azul marinho, verde militar, bege, cinza... Assim, combina com todo mundo e combina com várias outras cores também. Vinho também, né? Quando o cliente é um pouco mais ousado, eu falo, não, pode comprar uma calça vinho também. Porque o vinho fica muito bonito com azul marinho, né? Com branco, com azul claro. Então, tudo isso combina. Então, o homem, ele tem que ter isso. Outra coisa também, os homens têm muita dificuldade, às vezes, em relação ao jeans. Porque o jeans, ele é uma peça mais esportiva. O jeans é esportivo. Só que existem maneiras de você usar o jeans que isso não vai impactar negativamente a sua imagem. Que é o quê? Você optar por uma calça mais clássica. Então, o que seria uma calça jeans mais clássica? Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o que seria uma calça jeans clássica? Uma calça jeans que não tem lavagem, então ela tem ali, a cor dela é toda uniforme, ela não tem rasgado, ela não tem nada de detalhe, né? Bolso ali tradicional e no caso ela, né, um Mais jeans reto. mais reto. E aí no caso, quanto mais escura a calça jeans for, mais você vai conseguir usar ela para um lado um pouco mais formal. Quanto mais escura ela for. Quanto mais clara ela for, mais ela vai ser casual. Então, tem essas questões da calça jeans. Por exemplo, eu tenho uma calça jeans que eu adoro ela. Ela não é tão escura, mas ela não tem lavagem, só que no caso ela é flare. Então, assim, ela é quase uma pantalona mesmo. Ela é bem retona e ela tem a cintura alta. Então, ou seja, às vezes eu coloco uma camisa... E aí, qual produção ali que eu trago? Porque a gente tem os 7 estilos universais, mas a gente tem também estilos complementares que tem no mercado. Então, por exemplo, eu consigo fazer ali uma combinação que chama high-low. O que isso significa, né? High-low significa menos e mais. Ou seja, eu coloco um jeans, que é uma peça muito, né, despojada, esporte, e coloco uma camisa, que é algo formal. Então, eu brinco nisso, né? Às vezes eu gosto também de colocar um jeans com uma seda. Então, fica esse menos e mais, que fica uma produção muito legal. E muito elegante também, né? É, sem muito ficar elegante. muito formal. Isso, né? exatamente. Muito bom. Ingrid, me diz uma coisa. Hoje, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem profissional também, se não, você vai deixar uma mensagem para você acessar lá no futuro. O futuro pode ser daqui a pouquinho, tá? Mas uma mensagem com toda a sua construção de vida até aqui. O que você falaria, qual mensagem que você deixaria para Ingrid do futuro? Para eu do futuro? Mas em relação a tudo, assim, a minha história sua ou história. só meu trabalho? A sua história. Se o seu trabalho estiver envolvido, mas tá. sobre você. Então eu vou acessar essa Vai mensagem acessar. depois. Eu deixaria que bom que você não desistiu, porque existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. A gente não pode levar as coisas para o lado pessoal. Você tinha que deixar pessoas pelo caminho, porque mais forte do que a nossa genética é o nosso ambiente. Caramba. Então, para crescer, né, você precisava deixar essas pessoas e que bom que você, né, soube ali conduzir e não perder sua essência também com as frustrações que você teve que passar. Você cresceu muito com isso, inclusive, né? A gente cresce e amadurece bastante. Você sabe que basicamente todas as pessoas que passaram por aqui e fazendo essa ligação da mensagem para o futuro, falou sobre não ter desistido. Então, é importante a gente, né, tá sempre tendo valor ao nosso processo, porque ele não é fácil, né, de jeito nenhum, cada um passa o seu, né, da forma que consegue, mas o importante é a gente não desistir, né? Principalmente quando a gente acredita. Até porque eu acho também que essa questão, a internet é muito boa, né, Aline? Sim. Muito boa,
tem um alcance maravilhoso, a gente consegue levar a nossa mensagem e tudo. Mas a internet também, ela dá uma sensação que tá todo mundo conseguindo tudo. Sim, Em e tempo fácil, recorde. né? Em tempo recorde. Então, assim, nossa, mas você trabalha com isso, tem 5 anos e não tá rico ainda. E aí, quando você olha para os grandes empresários mesmo, porque hoje eu atendo grandes empresários, quando eles contam as histórias dele para mim, eu fico assim, eu já tinha desistido ali, quando, né, às vezes ele fala ali. Então, assim, o tanto que eles se esforçaram. Então, eu penso o seguinte, nada que é grande foi construído da noite para o dia. Nada. Então, é realmente a gente olhar para o nosso processo, entender o nosso processo. Não, eu tô indo sim, eu tô crescendo. Até porque, né, às vezes, fora não tá aparecendo, mas as raízes estão, né, sendo estabelecidas, Sim, né? sim. E o quão importante, né, deixar elas bem estabelecidas. Isso Ingrid, mesmo. eu quero te agradecer pelo retorno, por ter trazido tanta bagagem aqui nessa nova temporada. Eu agradeço por você aceitar o convite de estar aqui comigo de novo e por você transbordar sempre, tanto aqui hoje, mas também nas suas redes, tá? Aprendo muito com você ali e posso dizer que esse meu processo também de maturidade, porque como você falou, às vezes a gente não tá enxergando, a gente só tá no automático ali e vai lidando, então parte disso foi uma construção depois que você teve aqui no primeiro episódio, na primeira temporada, na verdade. Então eu agradeço por isso e eu tenho certeza que vocês começarem também a seguir a Ingrid, vocês vão ter uma desconstrução maravilhosa na vida de vocês, principalmente começando com a autoimagem, que é muito importante, né? A gente começar a se valorizar mais. E às vezes a construção, sim, ela vai começar de fora, porque a gente precisa às vezes se olhar no espelho e reconhecer quem a gente tá ali dentro, escondido. Então, muito obrigada por isso, tá? E muito obrigada por você transparecer com tanta beleza o seu profissionalismo, tá? Que isso, Aline, eu que agradeço, tá? Assim, adorei o convite. Eu acredito que esse projeto seu, ele vai muito de encontro com o que eu acredito, né? Desconstruir. Então, às vezes, né, isso, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente passa hoje é desaprender para aprender. Exato. Então, desconstruir, né? Porque às vezes o pote ali tá todo cheio e umas coisas que já não fazem mais sentido. Ou seja, você precisa tirar para colocar um novo, né? Algo novo. Então, assim, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, né? Contribuindo. Gosto demais de você e parabéns mais uma vez por esse projeto tão lindo. Obrigada, obrigada mesmo. Bom, não deixem de seguir a Ingrid na rede social dela. Também compartilha esse episódio, certamente fez muito sentido para você, porque para mim fez bastante, como sempre. Muito obrigada. E seguem a gente também lá no Spotify, porque esse episódio também tá por lá, caso você não consiga, alguma outra pessoa que você queira compartilhar não consiga assistir aqui pelo YouTube, no Spotify também tá disponível, tá? Além disso, segue a gente também no Instagram, no TikTok e eu acredito que são essas redes que a gente tá por enquanto, tá? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Compartilhem e deixa aqui embaixo também os comentários do que vocês acharam desse episódio. Deixa mensagem também para Ingrid, que eu tenho certeza que ela vai adorar receber. Gente, muito obrigada, um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!